Iniciar, primeiramente, bom dia, né? Minha apresentação ali, então, sou servidor público, né? Atualmente eu estou licenciado, por esse motivo que eu estou aqui, senão estaria lá no órgão público. Sou graduado em Engenharia de Produção e estou fazendo pós-graduação em licitações e contratos. Também ministro cursos, palestras, né? Tenho uma equipe de mentoria, né? Um grupo de mentoria e também crio conteúdo no Instagram do Licitação da Depressão. Mas vamos lá, vamos iniciar e a princípio nós vamos tratar aqui dos principais pontos a serem regulamentados, principais pontos de atenção na nova lei, tudo bem? Não vamos entrar nos pormenores da nova lei, tá? Até porque seria impossível no tempo que nós temos, né? Pouco menos, né? De 3 horas aí para discorrer sobre a nova lei. Então será um apanhado geral dos principais pontos que devem ser regulamentados e os principais pontos que temos que levar em consideração na nova lei, ok? Então já vamos iniciar. Então antes mesmo de entrarmos na nova lei, nós temos que entender de onde veio a nova lei e o porquê ela veio. Então ela surgiu e correu todo esse tempo. Veja que ali ó, a lei 866, ela saiu em 93, já em 95 já verificaram que poderia ser modernizado e melhorado a nova lei de licitações e contratos, né? Tem muitas pessoas que acham que a lei que foi aprovada agora, a 1433, ela é uma lei antiga, uma lei retrógrada que veio ali de 95, mas não. O projeto iniciou-se em 95, mas ele foi modernizando. Prova disso que incorporou elementos novíssimos, como pregão eletrônico, RDC, entre outros, registro de preço, que são todos regulamentos que surgiram muito depois de 95, ok? Então, ele seguiu todo esse trâmite. Ali em 2020, quando foi aprovado o PL 4.253, né, criou-se uma expectativa, será que sairá a lei? E fomos surpreendidos no dia 1º de abril com a aprovação da lei. Não sei se foi escolhida a dedo, mas foi no dia 1º de abril. Tem esses detalhes. Bom, então o que nós temos no cenário atual? Então nós temos a lei das estatais. Então as estatais têm um regimento próprio que segue para eles, inclusive trazendo muito mais liberdades nas contratações comparado com os demais. Nós temos o Sistema S, que também ele é apartado, ele aplica a 866 no que couber e também pode aplicar ali um pouco da lei das estatais. Nós temos a lei do pregão, lei 10.520, temos o RDC e também a lei geral de licitações e contratos, né? Então o que vai acontecer? A nova lei, ela vai extinguir tanto a lei do pregão quanto a lei 866 e também o RDC. Então as estatais, elas continuarão da forma como estão. O Sistema S também. Evidente que algumas leis, por exemplo, a lei do pregão, que será revogada, né? No caso, as estatais, elas terão que se adequar ao pregão da 1433, no que couber, ok? Maravilha, então, como que ficará? Ficará dessa forma, a nova lei, as estatais e o Sistema S. Então, podemos dizer que a nova lei, ela é um compilado, eu vou ficar de tal forma que não atrapalhe vocês, ela é um compilado de todas as normas que nós temos apartado. Então veja, ela trouxe o pregão para dentro de uma única lei, ela trouxe o registro de preço para dentro de uma única lei, o RDC está dentro de uma única lei. Então ela compilou todos os normativos que temos hoje para contratações e colocou dentro de uma única lei. Não foi só isso, tá? Mas grosseiramente falando, ela fez isso, ok? Bom, vamos lá, questão das modalidades. O que nós temos hoje? Nós temos concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Então isso está dentro da 866. E veja, com exceção do concurso e o leilão, as modalidades da 866
Qual que é o critério de definição da modalidade? São os valores. Então veja, isso nós temos que guardar, porque isso vai mudar na nova lei, ok? Então, o critério de definição da modalidade, como que eu escolho uma modalidade na 866? É através do valor. Era simples e puramente pelo valor, ok? Depois o concurso, que a natureza é diferente, e o leilão, que a natureza também é diferente. Maravilha. Depois nós temos o pregão. E aí quando chegou o pregão, pela primeira vez na história das contratações desde a Lei 866, nós começamos a falar em natureza do objeto. Então veja, o pregão há de infinito um valor. Então eu posso fazer um pregão desde R$100 até 100, 200, 300, 500 milhões de reais. Não tem limite. Porém, ele tem que ser objetos comuns. Ok? Então, a partir do pregão, nós começamos a diferenciar. Na 866 não existia diferença. Eu posso contratar qualquer objeto nas modalidades da 866. O pregão somente objeto comum. Certo? Lembrando, hoje, pela 866, vou comprar papel. Posso fazer pregão. Posso fazer convite, dependendo do valor. Tomada de preço. Concorrência. Normal. Ah, eu quero fazer um registro de preço. Então posso fazer concorrência. Ou posso fazer um pregão. Natural. Tá? É um objeto comum. A legislação não veda. O limite é só para a modalidade de pregão. As demais não tem limite nenhum, então posso utilizar. Tá? Isso muda na nova lei. Veremos um pouco mais adiante. E depois tem o RDC, que é o regime de contratação diferenciado, que veio com as obras da Olimpíada, a Copa, que verificou-se que pela 866 seria praticamente inviável deixar o país pronto para receber esses eventos, em que pese muita coisa não ficou pronto, o RDC surgiu para facilitar. Tá? Então, na nova lei, o que vai acontecer? Sai de... Opa, esqueci de... Ah não, RDC, tá certo. Sai de cena. Tomada de preço, convite e RDC. E eu vou continuar com a concorrência, concurso, leilão e pregão, que estão aqui. E o diálogo competitivo, que é novidade. Não existia essa modalidade na 866. Inclusive, a questão do diálogo competitivo é algo que quebra os paradigmas. Quebra os paradigmas. Porque chega a ser impensável você imaginar que um órgão público ele vai chamar os possíveis fornecedores para discutir com eles as possíveis soluções a serem apresentadas. Então veja, é uma quebra muito grande de paradigma. E essa quebra ela já veio ali com o RDC, com a contratação integrada e semi-integrada. Tá? E isso geralmente para obras. Porque o que acontece? A 866 ela traz a presunção de que o órgão público, o poder público, ele detém toda e plena capacidade de dizer o que realmente ele precisa. Então a 866 diz, o órgão público é soberano, ele sabe exatamente o que ele necessita. Então ele tem que dizer ao mercado o que ele necessita. E isso não necessariamente é verdade. Prova disso que existe a contratação integrada e semi-integrada. Tá? E o diálogo competitivo é um passo muito além da contratação integrada e semi-integrada. Inclusive, isso é uma opinião particular minha, eu ouso dizer que, na maioria dos casos, o diálogo competitivo ele é até mais eficiente do que a contratação integrada e semi-integrada. Porque, veja, em uma contratação, por exemplo, integrada, a empresa vai me apresentar o projeto executivo depois de contratada. Então eu vou saber a solução que ela vai implantar depois de contratada, depois que eu já tenho um contrato firmado com essa empresa. No diálogo competitivo isso não vai acontecer, porque eu vou discutir junto com a empresa qual a melhor solução. Tá? Não necessariamente a solução apresentada por uma empresa será adotada. E mais, eu terei N empresas interessadas em participar que apresentarão as soluções. Então eu tenho um leque
de opções que eu posso avaliar antes mesmo da contratação, né? Olhando assim, o diálogo competitivo parece que resolve todos os problemas. Não é bem assim. Tem um prazo elevado para a realização do diálogo competitivo. Quem conduz? A comissão de contratação. Você tem que ter uma comissão para conduzir o diálogo competitivo, tá? Não é o pregoeiro. O pregoeiro, na nova lei, ele vai ficar... Comissão permanente existe? Não. Mas, na verdade, só mudou o nome. Mais à frente veremos isso, mas só mudou o nome, ok? Então, diálogo competitivo é uma nova modalidade, daria um treinamento inteiro só para falar em relação ao diálogo competitivo. Como é algo totalmente novo, nós temos que aguardar para verificar. Inclusive, quiser falar alguma coisa, Matheus, você que tem muita experiência no diálogo competitivo. Não, eu falo assim, eu acho uma modalidade bem interessante, né? Eu já participei de diálogo competitivo na Inglaterra, né, assessorando a empresa brasileira, na época da Olimpíada. E eu acho fantástico, porque assim, é algo muito antigo em termos internacionais, né? Eu tenho um Jeep, né, laranja, bem discreto. O meu Jeep, o Jeep é fruto do diálogo competitivo. Sim. Quando a Marinha Americana abriu o diálogo competitivo, ela falou, eu preciso de um veículo que embarque 4 dentro de um porta-aviões, dentro de um B-52, que seja leve o suficiente para decolagem. Empresas criem produtos. E a Jeep, a Williams, criou o primeiro Jeepinho lá. Então, ela parte de uma lógica diferente. Eu licito um problema e não a solução, exatamente. E a iniciativa privada vai buscar soluções e às vezes você permite compor. Então, eu acho assim, o Brasil abre um caminho próximo à licitação europeia e americana, né, onde a gente licita o problema e não a solução. Eu falo 866, uma questão, aquela parte que o administrador público são gênios. Sim. Né? Porque você tem que decidir a melhor solução e fazer um termo de referência preciso que defina. Né? E na verdade, se a administração pública soubesse a solução exatamente, muitas vezes ela tinha resolvido já o problema. Muito bem. Né? Então, essa inversão de lógica, se assemelhando mais ao que é o chamamento público das OS, né? Onde você fala, olha, tem esse problema, me traga um projeto para solucionar. Então, eu acho que essa é a maior ruptura, mas ela está sendo feita de forma bem light, bem gradual, o que vai mudar inclusive o paradigma de uma comissão de licitação, ou seja, o grupo que faz licitação agora com outro nome, de pensar os problemas e criar e agora, você vai ter que competir, vamos imaginar que a gente está no Jornal Oficial Eletrônico. Eu vou licitar só, preciso fazer publicações oficiais. Vai competir o jornal impresso, o jornal local, o jornal eletrônico, o mural de aviso na praça, cada um vai vir com uma solução diferente e aí vão ter que ter critérios para identificar a melhor solução. É complexo, mas é algo bem revolucionário em termos brasileiros, não em termos mundiais. Internacional é diferente. É um modelo padrão internacional. Professor, aqui nesse caso do diálogo competitivo, a gente teria uma saída, no caso das concessões, por exemplo, numa parceria que eu me proponho a fazer com as empresas privadas, de repente para cuidar da praça de João Abrão. Certo? Ela explora comercialmente e seria pelo diálogo competitivo ou não? Não isso, eu não sei continuar fazendo. Daria para fazer, eu enxergo que daria para fazer. Eu enxergo que daria para fazer. A concessão foi alterada pela nova lei de licitação, porque a concessão de licitação tem uma lei específica, né? Essa daí atingiu ela trata alguma coisa no artigo 73, se não me engano, ela vai tratar alguma coisa somente na alienação de bens, aí depois ela fala sim, mas é bem genérica, ela traz de forma bem genérica. Mas para conter na lei e falar, está aqui, justamente, precisa de muita coisa que depende de regulamentação. Aliás, a nova lei, muita coisa depende de regulamentação. Até o que não está escrito, que depende de regulamentação, vocês virão mais à frente, que depende de regulamentação. Mas essa questão do diálogo competitivo é inovador para o Brasil. E o que a gente tem que entender também, não dá para fugir disso, apesar de eu ser de exatas, né, a minha formação toda é ser de exatas, não dá para fugir da questão do pensamento jurídico, né, da norma jurídica de cada estado. Então veja, o Brasil ele tem uma forma jurídica de pensar que é diferente de alguns países da Europa.
Talvez o país que tenha a visão mais aproximada do que nós temos no Brasil, talvez seja a Itália. E lá na Itália nós temos algo crônico, que é a questão das máfias. Não por acaso o pensamento deles é próximo do que nós temos aqui no Brasil. Não estou falando de forma pejorativa. Eu estou dizendo assim, eles têm um pensamento jurídico do controle muito maior do que outras culturas, que é o que a gente fala do fio do bigode, né? Que é igual a questão das declarações. Quando surgiu a questão da declaração, não é só o efeito jurídico de eu dizer você declarou e agora eu vou cobrar isso jurídico de você, mas também um efeito pedagógico. Em algumas culturas, quando alguém declara, ele assume que aquilo é verdade plena para ele, não é nem presunção, é verdade plena para ele. Em outras culturas, nem tanto. Veja, então, a questão das declarações importada para o Brasil traz, nos países que essa é a cultura do fio de bigode, traz essa questão. Então, se eu declarei, é verdade. Eu jamais declararei algo falso. Tá? Então, veja, tem todo um contexto por trás, não é tão simples assim. Por isso que muitas vezes a gente vê, mas em tal lugar é assim. Mas a cultura lá é diferente da cultura aqui. Então, por isso que às vezes você tem uma legislação que é um pouco mais restritiva aos nossos olhos e você tem outra legislação que é um pouco mais aberta, um pouco mais ampla aos nossos olhos. Mas é toda uma questão cultural e até da questão do ordenamento jurídico inserido naquele país. Ok? Bom, vamos continuar, senão a gente não acaba. Bom, pregão. Pregão e concorrência são modalidades com rito idêntico. Inclusive, a gente fez um livro com vários professores para consulta, e o que me coube foi falar do pregão. E a questão do pregão, quando você analisa na lei a fundo, o pregão e a concorrência, você para e pensa, e você fala assim, poxa, eu não tem necessidade nenhuma de existir essas duas modalidades. Porque veja, 866, qual que era o cerne das modalidades? Questão de valores. Baseado no valores, eu tenho os prazos. Ok? Então, eu escolho a modalidade baseada nos valores, dependendo da modalidade, eu tenho o prazo entre a publicidade e a efetiva abertura do certame. Na nova lei isso não acontece. Isso não acontece. Os prazos entre a abertura do certame e a publicidade, esse intervalo, não dependem necessariamente da modalidade, não só da modalidade, mas da natureza do objeto, a natureza da contratação. Então, sai de cena na nova lei a questão dos valores e entra em cena a natureza da contratação. O tipo do objeto, a natureza que você está contratando. Tá? Então, pregão e concorrência poderia ser só pregão, ou poderia ser só concorrência. Por quê? A concorrência na nova lei, por exemplo, ela pode ter disputa de lances. E aí você vê que o RDC, o que era chamado de RDC, virou o que nós temos de concorrência. Porque no RDC pode ter disputa de lances, permite contratação integrada e semi-integrada. Na nova concorrência, mesma coisa. Então, pode existir disputa de lances na concorrência. E aí você para e pensa e você fala, poxa, então por que não chamar tudo de concorrência, não chamar tudo de pregão? Qual que é o problema? Mas quis o legislador que o pregão se mantivesse com a essência a qual ele foi criado. Bens e serviços comuns, incluindo serviços comuns de engenharia. Tá? Então, o pregão, na nova lei, ao contrário da 866, ele será a modalidade obrigatória na nova lei quando houver bens e serviços comuns, incluindo serviços comuns de engenharia. Então, na nova lei, eu não posso fazer concorrência para comprar papel, por exemplo. Pelo texto legal, não vou poder fazer isso. Hoje, eu posso, usando a 866. Inclusive, posso fazer registro de preço. Lembrando, 866 só posso fazer registro de preço com concorrência, tá?
Outras modalidades eu não posso, eu teria que usar o pregão. Ok? Então, vamos lá. É possível dizer que o pregão é uma concorrência cujo critério de julgamento é menor preço ou maior desconto. Então veja, se o objeto é comum, obrigatoriamente tem que ser pregão. Porém, o critério de julgamento tem que ser menor preço ou maior desconto. Eu vou ter concorrência de menor preço e de maior desconto? Vou. Maior desconto, não menor. Vou sim. Só que não para objetos comuns, tá? Não caberá pregão para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, obras e serviços especiais de engenharia, tá? Inclusive essa questão de obras aqui, pessoal, até fugindo um pouco da nova lei, que lá no pregão eletrônico, o decreto 10024, ele traz que serviços comuns de engenharia podem ser feitos pregão. E aí, tem uma discussão muito grande da questão das reformas. Se pode ou não pode fazer pregão para reforma. Eu tenho um prédio, eu vou fazer reforma. Eu já vi órgão que faz, já vi órgão que não faz. Reforma simples. Por exemplo, vou reformar essa sala. Tá? Vou falar o meu entendimento lendo o decreto. Lá nas definições, quando ele fala a definição das palavras, ele traz a palavra obra. E lá em obra ele fala construção, ampliação, reforma de bens imóveis. Ou seja, pelo decreto 10024 não pode fazer pregão para reforma de imóvel. O que eu posso fazer é um pregão para pequenos reparos, que é diferente. Pequenos reparos, vou trocar um piso, vou trocar uma luminária, lâmpada, não sei, trocar uma janela, pequenos reparos. Desde que não, trocar a janela entre aspas, desde que não afete a estrutura. Imagina, por exemplo, eu vou tirar essa janela e vou colocar ela aqui. Tem que fazer um estudo para verificar. Será que eu posso tapar o buraco ali? Ok, né? Geralmente, aparentemente, não vai ter um problema. Mas será que eu posso abrir um buraco aqui? Outro detalhe. Eu estou em um prédio. Vou tapar aquele buraco. Será que o fato de eu tapar aquele buraco não vai alterar questões estruturais? O aumento de peso? Não sei. Tem que ter um responsável técnico para avaliar. Neste caso, apesar de ser algo aparentemente simples, tem que fazer tomada, concorrência, convite ou, na nova lei, concorrência. Ok? Vamos lá. Então, as fases da licitação. Então, nós temos a fase interna, que é a fase preparatória, o planejamento da contratação. Guardem a questão do planejamento das contratações. Hoje, o que acontece? Eu não sei se aqui é assim. Lá onde eu sou servidor o pessoal vem e fala assim, eu preciso disso daqui e tal. Você consegue fazer para quando? Tem que colocar aqui. Não, mas eu precisava disso daí porque já está vencendo o prazo, eu precisava para ontem. Não, aqui não. Acha que vou... Aqui não? Legal. Na Suíça pode... Eu costumo brincar que em Nárnia tem muito. No Brasil não existe isso. 5 minutos está prontinho o planejamento. Ó, 10 minutos eu preciso. Enfim, a nova lei ela traz muito forte a questão do planejamento. Tem que ter planejamento. E o planejamento na nova lei ele tem que ser feito de forma diferente da 866. O que o Rafael acha aqui? Oi? Rafael do planejamento. Liga pra ele. Entendeu? Então, veja. O planejamento da 866. Vou fazer uma obra, né? Fiz ali e tal. Olhei o valor. Dá para fazer tomada. Beleza. 15 dias. Vamos contar o prazo de recurso aí. Não, legal. 60 dias dá para fazer essa obrinha. Vai ser tomada de preço mesmo, se tiver impugnação, recurso e tal. O recurso já engloba ele, porque pode ser que a empresa não venha, aí tem que correr atrás de carta, a empresa não manda carta, aí não sei o que e tal. Beleza. Vamos jogar já o prazo de recurso. Na nova lei, isso não vai acontecer. Porque o prazo vai depender da natureza.
É uma contratação comum? É uma obra normal? É integrada? É semi-integrada? Qual o critério de julgamento que você usou? Ou a execução contratual? Então veja, o planejamento será mais aprofundado. Tá? Então, fase interna, que a gente já sabe, preparação da licitação. Vou fazer o edital, tudo enquanto está aqui, não publiquei, não divulguei, fase interna. Depois eu venho para fase externa, seleção do fornecedor, que pode ser feita ou por licitação ou por compra direta, dispensa, inexigibilidade. Ok? E depois eu tenho a fase contratual e o acompanhamento da execução do contrato. Aqui é o seguinte, o que acontece e o que nós estamos acostumados. Nós como servidores, nós que trabalhamos com licitação, qual que é o nosso foco? A seleção da proposta. Sim ou não? Eu faço um edital, quando eu vou fazer o edital, qual que é a primeira coisa que me vem na cabeça? Eu tenho que fazer um edital que me garanta que eu contrate a melhor solução possível pelo melhor preço e evite dor de cabeças. Esse é o meu pensamento. E por isso que tem muita impugnação, porque algumas vezes, né, nós de compras geralmente não temos, geralmente não, é quase que fato, não temos o conhecimento de tudo. Às vezes quem está demandando faz algo direcionado, seja por N motivo, né, e você publica o edital e ele é impugnado. Só que aí beleza, o edital saiu, selecionamos em tese a melhor solução, e aí na execução contratual não há um acompanhamento tão rigoroso quanto na fase de seleção. Isso vai mudar na nova lei. O foco na nova lei não é só a seleção. Eu ouso dizer até que o foco é na execução. O que nós temos que entender, de agora em diante, é o seguinte. Vou tirar isso daqui que está me atrapalhando. Acho que eu consigo. É o seguinte. Nós temos que pensar, esquecer a empresa a ser contratada, o produto a ser contratado. O que eu tenho que pensar é, eu tenho um problema e eu necessito de uma solução. A licitação é apenas um meio e não um fim. Através da licitação, eu vou encontrar a melhor solução para o meu problema. É isso que eu tenho que pensar. E a melhor solução, ela passa não só pela escolha da melhor proposta de solução, mas também a execução completa. Tá? O que acontece muito Brasil afora é, você tem um processo rigoroso, a empresa promete mundos e fundos, e na hora da execução, ela não executa conforme está no contrato. A maior parte falha na execução. Sim, a maioria falha na execução. Porque também não tem ninguém para... Não tem ninguém para acompanhar. Sim. O gestor do contrato... A nova lei, ela traz essas duas figuras de forma muito incisiva. Gestor e fiscal. O gestor, ele pode ser alguém mais burocrático, que é alguém que vai verificar questões burocráticas do contrato. Está recolhendo ou não está recolhendo os encargos, está pagando ou não está pagando os impostos, que aliás nem deveria ser obrigação da administração, mas dos encargos sim, principalmente em contratação de cessão exclusiva de mão de obra. Isso tem que ficar muito atento. Então ele vai verificar se ele está cumprindo à risca o que está no contrato. O fiscal é quem vai realmente atestar se aquilo prometido está sendo cumprido, do ponto de vista de execução. E o fiscal, ele deve ser alguém técnico. Então não adianta você pegar o Antônio e colocar ele para fiscalizar médico. Ah, mas o Antônio tem ensino superior, pô. Não, engenheiro. Pô. Tá, o Antônio é engenheiro. Ele não é médico. Quem deve fiscalizar médico? Um médico? Um enfermeiro, não sei.
Ou quem tiver a capacidade técnica para tal. Ok? Então, vejam, tenho que ter as duas figuras, fiscal e gestor. Podem ser mais de um, dependendo da contratação. Não tem problema. Tá? É um ponto que tem que ser regulamentado. A gente falará mais adiante. Então, as fases da licitação, então, aqui bem simplesinho, é o que está na lei. Vou passar rapidinho, a gente não precisa perder muito tempo aqui. Então, o que nós temos aqui? Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas e lances, quando for o caso, julgamento, habilitação, recurso e homologação. Básico, já conhecemos isso na 866. Lembrando, 866, habilitação, depois proposta. O pregão veio e trouxe inovação em relação a isso. Na verdade, o pregão veio e trouxe duas inovações, né? Inversão de fases e a possibilidade de renovação de preço, etapa de lance. Tá? Aqui na nova lei, ele trouxe exatamente como está no pregão. Primeiro eu faço o julgamento das propostas, depois a habilitação. Mas, como toda regra tem sua exceção, eu posso manter como a 866, desde que eu motive. Então, se eu motivar, eu posso inverter, eu posso manter. Por exemplo, vou fazer técnica e preço. Não sei, talvez é interessante eu analisar a habilitação técnica primeiro. Então, eu vou analisar a habilitação da empresa e depois somente as que efetivamente puderem participar da disputa entrarão na disputa. E eu evito de contratar com um preço possivelmente inexequível. Por exemplo, mas justificado, tenho que justificar. A regra é, primeiro, julgamento da proposta, depois, habilitação. Mesmo no pregão pode inverter? No pregão não dá para fazer isso, porque no pregão para você até daria, mas você perde totalmente o cerne do pregão, né? Porque imagina, você tem 10 empresas e você tira todas de participar, você perdeu totalmente a disputa. Qualquer modalidade, se eu analisar, eu posso tirar tudo. Não, sim, mas só que, por exemplo, você vai fazer uma obra, as chances de você comprar inexequível uma obra é bem maior do que você comprar um papel, porque o papel é um único item. Então ele sabe o que é o mínimo dele. Agora uma obra, com todo respeito, você está com o tempo ali correndo. Ninguém para calcular a planilha inteira. O que nós estamos falando aqui não é só a questão de preço. O que nós estamos falando aqui é a garantia de que será executado o contrato. Tá? Porque quando eu estou falando de objeto simples, eu sei o valor, eu sei o quanto que custa esse computador. Eu não tenho que fazer muito cálculo. Agora é diferente se eu tiver um lote enorme que tem computador, impressora, isso, aquilo, 100, 200, 300 itens. E mais mão de obra. Que eu tenho que calcular a mão de obra para saber se fica ou não fica inexequível. Então veja, nessas situações é bem mais fácil eu ter um poder real de lesar o próprio órgão do que na aquisição por objeto. Tá? Por item simples. Bom, vamos lá. As licitações serão realizadas, aqui é a questão. Né? Todo mundo fala, mas as licitações presenciais vão acabar. Não vão acabar. Não, mas aí depende do órgão, você pode extinguir. No órgão a qual eu sou servidor, a gente extinguiu as licitações presenciais. É só passar uma lei, extingue as licitações presenciais. Lá só tem licitação presencial para itens que é praticamente impossível você contratar de fora. Por exemplo, combustível. O número de postos de combustível é limitado. Você sabe, a cidade é pequena, tem 5, 6 postos de combustível. Não faz sentido nenhum você fazer um pregão eletrônico. Aí vem uma empresa de outra cidade, eu vou sair andar 50 km para abastecer, mais 50 para voltar. Já voltei com meio tanque. Dependendo do equipamento, já nem chega. Entendeu? Então, caso específico. Outro, hortaliças. Poxa, você vai comprar hortaliça.
A empresa está a 100 km, você liga lá e fala, me manda uma caixa de alface. Ele vai rir na sua cara. Agora, o Zé ali da quitandinha vai conseguir. Coloca lá na bicicletinha, na moto, no carro, não sei, e te entrega. Então veja, em alguns casos específicos, ok. Mas lá praticamente todas as licitações são eletrônicas, tá? Então ele fala que será preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitindo a utilização do presencial desde que motivada. Então tem que motivar. Devendo a sessão pública ser registrada em ato e gravada em áudio e vídeo. Aí no quinto ele continua aqui para reforçar. Então veja, no artigo 17 ele aparece no 2 e depois no quinto a questão da gravação. E aqui não está escrito nada de regulamento, mas é um ponto que tem que ser regulamentado. Primeiro, quantas câmeras eu vou utilizar? Uma, duas? Quantos microfones eu vou utilizar? Como que será a sessão? O pregoeiro simplesmente vai chegar aqui e vai abrir a sessão e vai continuar? Não! O pregoeiro tem que explicar passo a passo o que está acontecendo, tem que mostrar. Não sei. Carece de regulamento, ainda que não esteja escrito aqui. Tá? Não fala nada de transmissão, mas fala de gravar. Outro detalhe. Vou gravar em quê? CD, fita, disquete? Não sei. Posso subir na nuvem? Posso deixar salvo dentro do servidor da prefeitura? Não sei. É um ponto que tem que regulamentar, apesar de não estar escrito. Tem que montar no processo. Sim, em tese vai ter que ser uma mídia externa e estar junto do processo. Só que aí tem um detalhe. E se o processo for eletrônico inteiro? Só o julgamento é presencial. Mas o processo é todo eletrônico. E aí? Eu não imprimo. Pode ser um papel impresso só por link da nuvem. Não sei. Tem que regulamentar. Conseguiram entender? Então veja, não está escrito em nenhum lugar aqui que tem que regulamentar. Mas tem que regulamentar. Você tem que dizer como que será. Como que será o processo de gravação, como que o pregoeiro ou a comissão de contratação irá se comportar, se ele tem que explicar, não tem que explicar, se ele só vai chegar e vai iniciar, se tem uma, duas, três, 10 câmeras, se tem 1, 2, 3, 4 microfones, não sei, qual a qualidade da mídia, qual o tamanho, tem que regulamentar, ok? Critérios de julgamento. Então, critério de julgamento que nós temos, menor preço, maior desconto. Tem nenhuma novidade, 866, normalzinho, tá? Lembrando, esses dois aqui, se for para bens e serviços comuns, obrigatoriamente tem que ser pregão, tá? Melhor técnico ou conteúdo artístico, geralmente a gente usa esse concurso, mas também pode ser utilizado em concorrência, tá? Concorrência na nova lei, ela abarca todos esses elementos aqui. Técnica e preço. Então continua, técnica e preço, não sumiu. Técnica e preço. Maior lance, no caso de leilão, ele já está falando aqui. Maior retorno econômico. Talvez uma das novidades é essa questão do maior retorno econômico. Tá? Antônio, exemplo de maior retorno econômico. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa. Vamos supor que o meu problema é energia elétrica. Como que eu vou fazer isso na 866? Vou contratar uma empresa. Ela vai fazer um projeto. Maravilha, contratei uma empresa, fez um projeto. E aí eu vou verificar. O que for aquisição de equipamento, eu vou ter que fazer um pregão. Eletrônico, presencial, não sei. Ou as outras modalidades da 866. O que for obra, eu vou ter que fazer uma tomada, concorrência, convite, contratar alguém. Se houver instalação, vou ter que fazer uma outra licitação. Então, olha a quantidade de licitações que eu tenho que fazer. Nessa questão do retorno econômico, eu posso, por exemplo, o meu problema, a questão energética, eu quero alcançar a eficiência energética, eu faço uma única licitação, que uma única empresa vai me fornecer tudo, e ela vai, entre os parâmetros, ela vai me dizer quanto que ela estima que eu terei de economia. Baseado nisso, eu vou remunerar a empresa. E se ela não atingir a eficiência que ela falou, ela vai diminuir, a remuneração dela vai diminuir. Então ela tem um risco maior. Não é algo que será tão usual, tende a ser um pouco mais caro, porque o risco é maior. Tá? Assim como contratação integrada e semi-integrada também, o risco é maior, então tende a ser um pouco mais caro. Mas é interessante saber que temos. Tá? Por exemplo, vocês tinham falado da questão de concessão.
Às vezes eu vou fazer concessão de um espaço que gera receita. E eu vou arrecadar com isso. Talvez dê para aplicar o maior retorno econômico, ao invés de ser o menor preço. Eu vou contratar uma empresa que apenas vai gerir pelo menor preço, mas talvez ela não coloque atrativos ali. Isso também é muito usado na questão de pedágios, entre outros, concessão de rodovias e por aí vai indo. Execução de obras. Empreitada por preço unitário, preço global, a integrada, que a gente já falou, por tarefa, a contratação integrada total, contratação semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado. Esse daqui, por exemplo, fornecimento e prestação de serviço associado. Eu construí um prédio. E aí eu coloco em edital que durante X período, toda e qualquer manutenção daquele prédio será executado pela construtora. Tá? O que a gente tem que entender nesse tipo de contratação não é só pensar assim, não, vamos fazer, aí por lei ele é obrigado a dar 5 anos de garantia do prédio e durante esses 5 anos toda e qualquer manutenção será por conta dele. Olha que maravilha, a gente vai ficar 5 anos sem precisar licitar ninguém para dar manutenção no prédio. O que a gente tem que entender aqui não é essa questão do que está mais fácil para mim. O que nós temos que entender é qual o incentivo que eu estou dando ao mercado quando eu faço isso. Do ponto de vista de, talvez eu colocar essa questão da prestação de serviço associado, e a empresa sabe que se ela tiver algum problema, ela é obrigada a dar manutenção sem ônus ao órgão, ela aplica uma técnica melhor. Ou ela faça com mais esmero, com zelo, ou utiliza materiais e equipamentos que são mais robustos, não sei. Claro, não vamos colocar 5 anos, né? Tá de sacanagem e com certeza vai ser um absurdo essa contratação, vai chover impugnação e teremos problemas. Mas, por exemplo, durante o período de 1 ano, ele é obrigado a dar manutenção. Ou 6 meses, não sei, a partir do momento que ele vai funcionar, não sei. O que eu tenho que entender é qual o fomento que eu estou dando para o mercado, o que eu estou fomentando, qual o incentivo, o que eu busco com essa contratação. E justificar. Tá? Em tese, eu posso fazer tudo que a lei não veda, desde que eu justifique. Tá bom? Acho que nessa questão a gente não pode ainda perder de vista a questão da competitividade, né? De ser interessante para ele vir buscar Perfeito. a contratação. Perfeito. Os caras saírem no tapo para contratar comigo. Isso Perfeito. é interessante. É isso, né? Também, eu tenho que trazer elementos. O que eu tenho que entender é o seguinte, tá, pessoal? Eu tenho que trazer elementos. Primeiro, que eu fomente as empresas quererem contratar comigo e que eu fomente elas, neste caso aqui, fazer o melhor serviço possível. Que a empresa tenha consciência que ela tem que dar o preço certo, que ela tem que calcular o risco e que ela não vai vir aqui simplesmente dar um preço e depois ela verifica que não é execuível e entrega qualquer coisa. Ou não Tá? entrega. Oi? Ou não entrega. Tem esse detalhe também. Bom, vamos lá. A palavra regulamento aparece 46 vezes. A palavra regulamentação 5 vezes na lei. Se você dá um Shift F3, você vai encontrar lá. Fora o que está para ser regulamentado e não está escrito com nenhuma dessas palavras. Exemplo, a questão da gravação de áudio e vídeo nas sessões presenciais. Bom, principais pontos de atenção. A Lei 1433, ela traz muito forte 2 pontos que podem ser considerados as pedras angulares das contratações públicas. Planejamento e gestão. Tá? Traz muito forte o planejamento e muito forte a questão da gestão. Muito forte mesmo. Se fosse resumir, a nova lei seriam essas 2 palavras. Do meu ponto de vista, é claro. Então vamos lá. Planejamento da contratação. Começa lá no artigo 18. Ele fala que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizado pelo planejamento e deve ser
deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, o plano anual de contratações, o famoso PAC, que não é o PAC da Dilma. Tá? Plano anual de contratações. Tem que fazer um plano anual de contratações. Tá? A gente não faz o planejamento plurianual da questão das receitas? As contratações é a mesma coisa. Então eu tenho que começar a planejar. Então eu sei que naquele ano eu vou comprar isso, isso e isso. Que eu farei isso, isso e isso de obras. Ah, Antônio, mas teve um vendaval, destelhou as escolas. Não está no plano anual. E agora? Justifique e faça a licitação. É um fato superveniente. Não tem como você calcular tudo. É impossível. O que a gente tem que entender é, eu tenho que fazer o planejamento das contratações, ok, só que existirão fatos supervenientes que eu terei que contratar, muitas vezes emergenciais. Não tem como prever tudo. Mas aqui nós iremos trabalhar com um risco moderado. Então eu sei o que eu vou contratar e eu sei quando e como. Então eu tenho que fazer um plano de contratações anual. Mas esse documento, em tese, é um decreto, é uma lei, Aí vocês... Não. Veja, você tem que regulamentar como você fará. O que acontece ali é, eu vou fazer um planejamento interno e esse planejamento interno ele tem que estar disponível. Tá? Então não é uma questão de lei, porque não é algo que será engessado. Todo ano eu tenho que ter um planejamento de contratações. E também... Então, mas peraí, ó. Leis de diretrizes orçamentárias, LOA. Sim. Orçamentário anual. A gente sabe que é Ctrl-C, Ctrl-V todo ano e depois faz aquele jogo orçamentário. Sim. Que anula, põe... Isso. E aí, nesse aí também, vai mandar pra... Aqui é totalmente diferente. O que acontece... Dessa lei já é completamente diferente. Sim. Fluxo formal. Isso. E o documento não tem nenhuma forma padrão. Então pode Perfeito. ser uma E ele é mais específico, uma ficha. ele já diz, cara. Pode ser em ficha? Pode ser em framework? Pode ser com a cara de decreto? Até pode. Pode ser um grande Excel, pode ser algo dinâmico, não tem um modelo. Não. Pode ser... Tem que estar publicizado. Você tem que dar... Você que vai regulamentar. Você quem vai dizer. Entendeu? Isso tem que ser... Sim, tem que criar um padrão para cada ente federado, mas você entende que essa liberdade é dada porque é a realidade do interior do Ceará. Perfeito. Do interior de São Paulo. Então, vamos supor, você pode criar um software no site da prefeitura, onde cada secretaria vai pedindo planejamento, enfim, algo parecido com um Kanban. Pode ser, não tem uma vedação expressa de como esse documento. Ele tem que ser palatável para o órgão. Então a ideia é fugir desse modelo legalista, até para falar, porque assim, acaba caindo atualmente esse planejamento na esfera jurídica. Né? O ideal não. É ser administrativo. Sim. Mas eu falo assim, é o pior órgão para trabalhar planejamento. Ninguém Sim. tem treinamento em planejamento. Então, acho que a ideia aqui é justamente não dar forma para que a área da administração mesmo entenda a melhor forma. E outra, na área privada, isso tem forrado de modelos, de formas de fazer. Então, escolhe um e começa. Então, Na verdade, seria do grosso, né? Não é das coisinhas. Não. É o que será licitado. Compra direta do dia a dia, se quiser colocar, pode colocar, mas é o que será licitado. Inclusive ele traz aqui, ó, a partir do documento de formalização das demandas, ou seja, os entes demandantes é quem vão dizer, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, ou seja, o planejamento daqui, poderão, na forma de regulamento, e aí você vai fazer o seu regulamento de como que o regulamento que você fará é como que será o meu planejamento. Por exemplo, eu fiz um regulamento dizendo, até outubro do ano subsequente, todas as secretarias devem passar o seu planejamento de contratação para o departamento de planejamento, de compras, não sei. Aí você quem vai determinar, dizendo quais são as contratações do ano vindouro.
tá? Essa é a regulamentação. Estão conseguindo captar? Então vejam, vocês é quem vão analisar a demanda de vocês e a realidade de vocês e dizer, você tem um prazo até X para me dizer o ano que vem o que você vai querer de licitação. Educação, vamos fazer 2 creches, vamos reformar 3 escolas. Sim, ou por exemplo, a educação olhou ali, supondo, eu não sei como que é aqui, supondo que a merenda é terceirizada numa exposição, supondo que está acabando o prazo, né? A empresa que fornece merenda está acabando o prazo de 5 anos e tudo mais. E aí ela já coloca, olha, esse ano específico vai ter uma licitação a mais, temos que contratar uma nova empresa para o fornecimento de merenda. Um exemplo. Outro exemplo, a Secretaria da Saúde, supondo que vocês contratem médicos terceirizados, a gente sabe a dificuldade para fazer, para contratar médicos efetivos. Eu deveria ter feito medicina em vez de ter feito engenharia. Mas a Secretaria já sabe, olha, esse contrato vai vencer. Então eu sei que este ano que virá tem que fazer uma nova licitação para contratar médicos. Isso. Então, veja, são as secretarias que dirão. O regulamento você vai dizer quando ele tem que te mandar, você vai dizer, é obrigação dele encontrar ou não recurso, verificar se tem ou não tem, não sei, não é, qual o prazo, tem que dizer quando vence os contratos, não sei, você é quem vai determinar. Essa é a questão do regulamento, tá? Então, ele vai trazer isso, né, o plano de contratação, com o objetivo de racionalizar as contratações do órgão, né, entidade e tal. Vamos fazer uma parte? Sim. Nós estamos trabalhando em Diamantina, lá no setor do planejamento especificamente, mas nas Minas Gerais, nessa dicotomia entre novo planejamento de contratação e os antigos instrumentos de gestão. O nosso entendimento, como é tudo novo, eu posso dizer que é o melhor entendimento, é que isso dá margem para a gente simplificar ao máximo e generalizar ao máximo Perfeito. a EDO e o PPA, né? Aí a LOA. Então a ideia é assim, tornar aquele instrumento extremamente genérico, abrangente, que se houver questionamento, a gente fala, não, peraí, essa generalidade está especificada no planejamento de contratação e eu posso fazer por ata, portaria, decreto, Perfeito. o que melhor. Mas seria algo unilateral do executivo. Então isso evitaria esse vai e volta para a Câmara constante de Perfeito. e aí torna mais simples a EDO, o PPA, e esses instrumentos de 64, vamos lembrar da época que eles são, Sim. lá eles faziam mais sentido que hoje. Então, eu vejo que isso tem que ser olhado de forma integrada como uma simplificação de gestão, porque vai permitir simplificar aquela lei. Se questionarem, está muito abrangente. Não está abrangente, porque eu regulamento isso no meu planejamento de contratação, e aí você pode até colocar na própria LDO, ou PPA, já jogando o decreto municipal do planejamento, aí nós vamos poder pensar no vínculo entre esses dois instrumentos jurídicos de tempos bem distintos. Exatamente. Eu pensamento que isso vem para ajudar a gestão orçamentária. Deixa eu ver se eu entendi. A LOA, para a gente, na verdade, vem na forma de dotações orçamentárias, a gente trabalha com valores. Sim. Nesse caso, desse plano de contratações, seria mais específico assim, por exemplo, Secretaria da Cultura, em tal data eu preciso de contratação para fazer tal evento, preciso disso. Perfeito. Combustível. Isso. Mais LDO que seria uma coisa mais específica do que eu vou gastar com o que, no caso? Tipo, Aqui, sabe qual que é a ideia? Sabe qual que é a ideia disso? Ó, veja aqui no... Opa, volta. Veja aqui no parágrafo 1º, ele fala que divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Sabe qual que é o objetivo do Plano Anual de Contratações? São 2, na verdade 3. Primeiro, você tem um planejamento. Tem órgãos que não têm N planejamento, não tem nada. E, quiçá, seguem as leis de diretrizes orçamentárias. Ele vota um negócio ali e depois muda tudo. Né? Onde acontece isso? Né? Aí o que acontece? Segundo, deixar a população a par de tudo o que, das expectativas do órgão público de se realizar dentro daquele ano, para a população saber. Então eu sei que esse ano vão construir uma creche, já está aqui.
tá? E o terceiro é mostrar para o mercado fornecedor quando você estima que você vai comprar determinada coisa. Imagina o seguinte, o Antônio vende papel. E aí eu entro no site de Biting e vejo, olha, os caras estão falando que vão comprar em abril. Ó, já coloca aí no radar que próximo de abril vai sair o edital, tá? Aí eu entro no site de Jardinópolis, ó, lá é em maio. Já coloca aí que vai ser em maio, tá? Maio é Jardinópolis. Já vai... Conseguiram entender? E com isso... Assim, ó, é tudo muito novo. Mas sim. Eu imagino que esse plano, ele é mensal. Então, ó, janeiro normalmente vai se fazer... Isso. Exato. Exato. Por exemplo, a gente tem nosso quadro navegante. Então já sabe que para fevereiro vai ter que ter tenda, vai ter que ter... Perfeito. Pode ser guardado, já Pode ser sabe assim, que vai ter... mas pode ser por projeto também. Pode pegar emprestado Também. o gerenciamento do projeto. Então eu posso ter as ações. Eu tenho uma ação de 4 meses, ações de 3 meses, então eu posso ter tipo, em tipo Gantt, não está fechado, justamente porque às vezes você pode ter um padrão, por exemplo, já para a saúde, que tem sazonalidade de dengue, toda questão, e outras estantes. Ou você pode divulgar isso por projeto integrado, não por dotação. Olha, Sim. esse projeto Nova UPA vai ter oportunidade de construção civil, vai ter oportunidade de instalação de equipamento de diferentes secretarias, vai ter oportunidade de construção, enfim. A forma é o órgão que vai definir. Ela é aberta e nós vamos poder analisar, então, por exemplo, talvez para a engenharia faça mais lógica ser por cronograma, outros, por exemplo, fornecimento corrente ser mensal. Então isso que é legal, tá? E nada impede que você tenha que adotar um modelo para toda a prefeitura. Né? De acordo com... E vai ser muito difícil, porque cada secretaria tem uma... Eu acho que nós temos a educação, por exemplo, é muito mais linear do que a saúde. Então você tem... Outra situação, igual você falou, a questão de tenda. Então eu sei que eu vou precisar de tenda em determinados períodos. Ao invés de eu fazer uma contratação para cada período, será que não é mais interessante eu juntar tudo isso, fazer uma única licitação e já a empresa que vencer, ela já tem garantia que ela vai fornecer nessas datas? Conseguiu entender? Então o plano de contratação ele vai trazer isso. Por exemplo, eu sei que os eventos são ao longo do ano, mas eu vou fazer uma licitação de contratação de tenda, palco, iluminação, som, não sei, em janeiro, por exemplo. Então vai aparecer lá. Então as empresas sabem que em janeiro vai ter. Aí como será essa licitação? Aí o edital que vai trazer. Tá? Eu não preciso especificar ali, será através de pregão? Não, meu Deus. Será um X-tenda? Não. Eu sei que em janeiro, por exemplo, se fizer linear por mês, eu sei que em janeiro terá uma licitação para contratação de tenda, palco, iluminação, não sei, enfim. Conseguiram captar? Mas o que é interessante? Você vai regulamentar dentro da sua realidade como você fará, mas isso tem que estar... Opa, isso saiu totalmente... Isso tem que estar disposto no site do órgão. Tá? Então você tem que demonstrar isso. Como que você fará? E algo que o Matheus trouxe, e é uma grande vantagem que nós temos hoje, primeiro, não tem entendimento do Tribunal de Contas, não tem julgado, não tem jurisprudência, não tem nada. Todo mundo está novo. Então é um momento de ousar. Então eu não tenho ali, por mais que, por exemplo, a 866, tem coisa que a 866 é bem abrangente, mas tem entendimentos que é assim. Então eu tenho que fazer assim. E muitas vezes não é a minha realidade. Agora nós estamos em um momento ímpar que nos permite, obviamente dentro da legalidade, arriscar um pouco mais. Tá? E não vai ter assim, por mais que o órgão de controle às vezes olhe e fale assim, o Tribunal de Contas vem aqui e fala assim, não, mas isso daqui está errado, não é isso que a lei quis dizer, não sei o que e tal. Mas ele já vai olhar com um olhar um pouco diferente, porque, ninguém sabe. A gente está em um momento de descoberta, de fazer, ok? Maravilha. Estudo técnico preliminar. Já fizeram algum estudo técnico preliminar? ETP? Já ouviram falar? Estudo técnico preliminar? Então vamos lá, estudo técnico preliminar deve ser feito, tá? E aí ele fala, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de contratação que caracteriza o interesse público e os envolvidos e sua melhor solução. Lembra que eu falei? Solução. E da base para o anteprojeto, termo de referência, projeto básico a serem elaborados caso conclua